Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo a toda a igreja, amém? Cumprimente o irmão, a irmã do seu lado. É um dia de festa e celebração. A igreja se reúne muito alegremente, muito feliz, muito grata a Deus. Nós estamos numa manhã de celebração. A mesa do Senhor está posta diante de nós por Ele. E nós estamos muito gratos por isso. Não deixe de celebrar nesta manhã. Eu gostaria de convidá-lo a abrir sua Bíblia nesta manhã gloriosa em Romanos, Epístola do Apóstolo Paulo à Igreja de Roma, capítulo de número 8. Romanos, capítulo de número 8. Nós teremos um breve momento de leitura, seguido de um momento de oração pessoal. Alguns minutinhos onde você vai reclinar a cabeça pessoalmente, está indo ao Senhor, ainda como um ato de preparação. Sei que os irmãos se prepararam ao longo da semana, se prepararam ontem. E nesse momento, neste último ato de preparação, nós vamos orar após a leitura. Romanos capítulo de número 8. Eu gostaria que os irmãos pudessem acompanhar a leitura do verso 26 até o verso 32. Diz assim a palavra do Senhor: Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, então, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Faça uma oração pessoal e silenciosa. Pai nosso que estás nos céus, santo, glorioso e excelso é o teu nome. A igreja te adora nesta manhã. O Senhor repleto de glória, o Senhor que mora na luz inacessível, o Senhor que é grande, mas que também é bondoso e compassivo, o Senhor que está infinitamente além de todas as compreensões que podemos ter, mas que ainda assim se compadece de nós e nos ouve nesta manhã. Pai, em nome de Jesus, teu Filho que morreu por nós na cruz do Calvário, nós te pedimos que o Espírito Santo se faça presente na igreja, que o Espírito Santo fale com a igreja, que o Espírito Santo nos mostre o infinito valor de Jesus e a grande, Senhor, a grande celebração a qual estamos expostos nesta manhã. Que a palavra de Deus inunde nossos corações, superabunde a nossa mente, que nossos desejos e nossa busca sejam tomados por Ti nesta manhã. Que a entrega por Jesus se estabeleça e se renove cada dia mais a partir deste momento também. Obrigado, Senhor. Fala conosco, como já foi desejado na abertura, na oração que abriu o culto. Fala conosco, responde-nos. O nosso coração precisa de Ti. Temos sede de Ti esta manhã, Deus. Teu povo clama. Abba, Pai.
Abba, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. O verso 32 diz assim, observe as Escrituras: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O apóstolo Paulo está fazendo uma pergunta. A gente sabe disso por conta da interrogação no final. Mas muitas vezes, quando lidamos com frases como essa, nós deixamos passar o importante aspecto que é a pergunta. A frase não é só uma frase, mas é uma pergunta. Então, quando estamos diante de um trecho das Escrituras que nos faz uma pergunta, o que o autor bíblico quer? Ele quer que nós possamos examinar isso à luz da Escritura, dentro do nosso coração. É uma pergunta. Eu não sei quanto a vocês, mas ao refletir sobre essas palavras, eu estava começando a pensar de baixo para cima. E aí algumas representações vieram para mim em termos de reflexão. Por exemplo, eu estava me lembrando de quando eu era apenas um menino, e eu me lembro de cenas da minha família, né? Pai, mãe, irmão. Eu me lembro bastante de coisas hoje que a minha interpretação daquela época é muito diferente da de hoje. Eu me lembro muitas vezes, e eu acho que quase todas as vezes, por que não dizer todas mesmo, de que havia café, almoço e janta todos os dias, quase invariavelmente. E eu não me lembro em nenhuma dessas oportunidades de ter agradecido ao esforço dos meus pais naquelas oportunidades da infância, da adolescência. Eu me lembro também, muitas vezes, né, de minha mãe fazendo comida, cansada, lavando roupa, fazendo as coisas, ainda lavando roupa para fora, fazendo um monte de coisa. Lembro do meu pai chegando cansado em casa, e lembro que tudo que eu esperava, além de ver meu pai, era ver se ele tinha trazido alguma coisa da rua, um docinho, alguma coisa. Sei que parece coisa que criança faz, mas eu não tinha uma noção muito clara de todo o dia dele em termos do esforço que foi feito. Me lembro que a gente jogava muito futebol, sábado era o dia do futebol, e eu nunca me dei conta se ele estava cansado ou não da semana, para dizer de repente, hoje não, fique em casa, descansa um pouco. Eu arrastava com mais meu irmão e a gente seguia. Por que eu estou falando disso? E para você entender um pouco por que essa introdução. Quando nós somos crianças, até adolescentes, e aí eu digo, infelizmente, se formos assim adultos, já que como criança e adolescente, a gente deve ser instruído a pensar sobre o que as pessoas fazem por nós, mas às vezes entramos na vida adulta sem termos avaliado o esforço que outros fizeram por nós. Essa é uma grande verdade. Mas, apesar disso, muitos de nós entram pela vida adulta achando que o que as pessoas fazem por nós acaba sendo unicamente uma espécie de esforço, nada mais do que tinha que ser feito mesmo. O irmão aqui está fazendo isso agora, ele está colocando um ventilador, talvez para abençoar pessoas aqui. A mente, talvez, de alguns de vocês deva ser, puxa vida, ele é da diaconia, tem que fazer isso mesmo, né, diácono? E essa é a mente de muitos de nós, quando pensamos que aquilo que recebemos, deveríamos receber mesmo. E aquilo que fizeram por nós, deveríamos fazer mesmo. Aquela comida no prato, aquela roupa lavada, aquele sábado conversando, é aquilo mesmo. Esse é o pensamento que muitas vezes domina o nosso coração. Preste bem atenção. E perpassa pela nossa vida adulta e chega nos discipulados, reproduzimos isso, e meu discipulador tem que me cuidar mesmo. É meu pastor, tem que fazer isso mesmo, porque ele é meu pastor. Existe um campo dentro da obrigação que é real. Mas aquele que recebe a entrega deve sempre pensar na gratidão. Eu diria até que a gratidão, sinceramente, a gratidão é uma estrada a ser conquistada e também um caminho que muitos de nós ainda estamos por trilhar. A gratidão pelos outros, mas aqui de uma maneira extremamente objetiva, a gratidão por Deus.
Se você olhar o verso 32, a pergunta que o apóstolo Paulo faz é uma pergunta no qual nós paramos e repousamos os olhos. E novamente eu refaço a pergunta do apóstolo Paulo no verso 32. Ele diz assim: preste atenção no que ele diz, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O apóstolo Paulo aqui faz uma pergunta ao coração dos seus leitores em Roma, e a pergunta deve nos afetar. O apelo que eu faço nessa ceia, antes dela dar-se por dar a continuidade dessa ceia, o apelo que eu faço é o seguinte: você já se deu conta da grandeza desta afirmação? Você já se percebeu que o apóstolo Paulo está levando ao cume a entrega que o Pai fez? Eu gostaria de fazer outras perguntas ao longo desse processo de compreensão, e fazendo essas perguntas eu gostaria de que o coração pudesse ser adentrado. E a primeira pergunta que eu faço na pergunta do apóstolo Paulo é a seguinte: aquele que não poupou o seu próprio filho, de que modo por nós o entregou? John Murray, teólogo, comentarista bíblico, um homem de Deus, certa vez disse que acabou percebendo de que o trecho de Romanos é um trecho que, na verdade, se parece muito com outros. E aí, quando ele foi verificar, o John Murray foi observar, ele viu que a palavra que foi usada por Paulo é a mesma de outros trechos da palavra que falam sobre terem entregado Jesus. Olha que coisa. Se você observar Marcos 14:10, a mesma palavra em grego está sendo utilizada ali. É só você olhar para aqui, para a projeção. Então Judas Iscariotes, um dos doze, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes a fim de lhes entregar Jesus. Judas entregou Jesus. Mas não para por aí. Quando nós encontramos os judeus, eles fazem a mesma coisa, como você pode ver. Respondeu Pilatos: acaso sou judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que entregaram você a mim. O que é que você fez? Finalmente, o que acontece é Pilatos também dizendo isso. Olha o que diz: finalmente Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Então os soldados encarregaram-se de Jesus. Esta palavra entregou no grego, ela tem como objetivo imprimir um padrão de entrega sem retorno. Ela era usada quando alguém tinha que fazer um tipo de coisa que não tinha volta. Judas entregou Jesus e não tinha volta. Os judeus entregaram Jesus a uma autoridade maior, não tem retorno. Pilatos entregou Jesus à crucificação e, como nós sabemos, a crucificação não tem retorno. Judas entregou Jesus por cobiça. Os judeus entregaram Jesus por inveja. E Pilatos entregou Jesus por medo. Mas o que nós encontramos é que o próprio Jesus disse que ele já estava sendo entregue. Ele falou isso em Lucas 24:7, quando Jesus disse assim: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores. Repare, entregue, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Qual é a diferença do que nós estamos falando das entregas de Judas, das entregas dos judeus e da entrega de Pilatos para a entrega do Pai? O Pai entregou por amor. O Pai entregou Jesus a favor de outros. Judas, judeus e Pilatos entregaram Jesus para a crucificação, de certa forma. Mas o Pai entregou Jesus para que outros pudessem
alcançar benefícios, perdão, vida eterna. Todos nós aqui podemos até mesmo estar dizendo que estamos nos entregando por Jesus. Claro, os 3 exemplos nos fazem examinar o coração, sem dúvida nenhuma. Será que eu estou me entregando por Jesus para ganhar alguma coisa de Jesus? Judas. Será que eu estou me entregando por Jesus para que outros me admirem? Judeus. Será que eu estou me entregando por Jesus porque eu tenho medo do inferno? Eu estou me entregando para Ele? Pilatos, medo da morte. Medo, inveja e cobiça podem permear entregas a Jesus. Mas o Pai entregou Jesus por amor. E nós só podemos nos entregar a Jesus por amor. Por amor a Jesus. Por um grande amor a Jesus. Uma grande, repleta entrega sacrificial e cheia de afeição e gratidão. Acaso o homem pode dar a Deus o que Deus deu ao homem? Não existe troca quando se é grato por Jesus. Nós devolvemos em entrega, em paixão, em tudo que nós somos, tudo que pensamos e tudo que desejamos é entregue a Jesus, porque o modo como o Pai o entregou é o modo como nos entregamos a Ele. Nesta manhã, esta é a primeira grande reflexão que eu gostaria que você fizesse. Por que continua vindo aqui todas as manhãs de domingo? Por que continua esperando em oração? Pelo que você continua se movendo quando vem e diz, sou crente? Seu coração deve estar cheio de amor por Jesus. Essa história, ainda ecoando a fala de John Murray, ele fala, não tem como a gente caminhar e não pensar em Abraão. Eu já vou pedir que coloque aqui o texto, não tem como não pensar em Abraão. Mas eu gostaria que você pudesse saber que aquele que entrega, só entrega tudo quando entrega o que mais ele ama. Para alguns de nós, entregar dinheiro para Jesus não é difícil. Para outros, entregar tempo para Jesus não é difícil. Todo mundo que está aqui esta noite, esta manhã, pode já ter e deve já ter entregue coisas para Jesus. Mas quando essa entrega responde à chamada do Evangelho? Quando entregamos o que mais amamos. Essa é a entrega do Pai. Não havia nada nos céus e na terra que se comparasse a Jesus. E o Pai o entregou. A nossa entrega só de fato é quando aquilo que mais amamos, entregamos a Jesus. Abraão queria muito ter um filho. A gente sabe disso porque a história conta. Homem velho, idoso, esposa estéril, homem rico, tinha tudo, mas não tinha o que mais queria, um filho, para deixar aquilo tudo. Então, Deus faz promessas para Abraão. Você sabe, eu não vou ficar falando tudo, mas você sabe, Deus faz promessas para Abraão. Fala muita coisa que ele vai viver ou que a sua posteridade vai viver. Terra prometida, numerosas nações, famílias abençoadas. Então ele lhe dá um filho. O filho da alegria, o que faz sorrir. Quando Deus dá Isaac a Abraão, que alegria ter esse menino. Eu imagino um homem velho já pensando que a vida já tinha dado tudo para ele e que Deus já tinha fechado o pote. Tem um filho. Mas em dado dia, capítulo 22, diz que Deus o chama e diz, devolve, entrega teu filho. Você vai oferecer ele em sacrifício. Pega ele e leva que eu vou te mostrar onde. Ouvir aquilo e caminhar com o menino até lá deve ter sido muito difícil. Muito difícil. O texto bíblico diz que em dado momento eles chegaram ao lugar que Deus havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha. Olha, imagine todo este processo com teu filho olhando. Por favor, preste atenção.
Ele amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha, e estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor chamou: Abraão, Abraão! Ele respondeu: eis-me aqui. Então ele disse: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque você não me negou o seu filho, o seu único filho. Naquele momento, Deus poupa o filho de Abraão. Deus poupa. Deus poupou. Entende essa palavra? Deus poupou o filho de Abraão. E nós, quando vemos as Escrituras mais adiante, eu remonto aqui um comentarista bíblico que me chamou muita atenção, Mark Seyfried. Ele falou assim, ele fala o seguinte: quando estamos falando da cruz e do Getsemane, Deus assume o lugar de Abraão e leva o seu Isaque. E o filho dele olha para ele e diz: poupa-me, poupa-me, tem outro jeito? Não quero fazer a minha vontade, mas poupa-me. E o pai imola o filho, o pai entrega o filho sem reservas, sem restrições. Jesus é entregue. Mas tem algo mais a ser dito sobre a entrega do pai. Eu gostaria que você ficasse bem atento. Quem levou Abraão até o altar? Ou quem levou Isaque até o altar? Abraão, o próprio pai. Mas existe algo extremamente difícil de você tatear quando o assunto é Jesus. O pai entrega ele na mão de assassinos. Eita! Quando você pensa nessa realidade, você que é pai e mãe, você estremece pelo povo. Você que tem crianças por perto, fica trêmulo. Deus nos choca com a radicalidade com que nos ama. Deus nos choca e nos confronta com sua entrega. Deus entrega seu filho para a morte, para que você, crente, nesta manhã que vai tomar a ceia, para que você possa tomar a ceia e dizer: Pai, e ele dizer: sim, filho, filha. Deus entrega em amor radical, sem restrições e sem reservas, de seu filho. Se você passou a semana inteira trabalhando, estudando, fazendo o que for e está insensível a isso, eu apelo ao Espírito de Deus, que você perceba que nunca fizemos isso, nem à beira disso, nem 1 centímetro sequer dessas coisas para merecer, ou sequer passamos 2 dias inteiros pensando nisso, sequer passamos uma tarde inteira pensando nisso. Você e eu somos vagos, fracos, distantes, recebendo graça sobre graça e nos preparando como para esta mesa, irmãos. Ele não poupou o seu próprio filho. Quando o filho disse: poupa-me, eu coloco o rosto das minhas filhas e a minha mão no cutelo, imaginando Olívia, Elise, você os seus, e dizendo: papai, poupa-me. Ainda é pouco. O filho perfeito, justo, eterno com o pai, foi morto na mão de assassinos. Aquele que não poupou seu próprio filho. Quando nós ouvimos sobre isso, nós permitimos o nosso coração adentrar esse solo sagrado, onde temos que descalçar os pés e dizer: meu Deus, meu Deus e meu Pai. Oh, meu Deus e meu Pai. Existe grandeza demais nesse versículo. Existe grandeza demais na entrega. É grande, irmãos.
estamos diante de uma mesa que foi comprada assim. Glórias a Deus nesta manhã. Mas a pergunta do apóstolo Paulo nos acende outra pergunta. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, que coisas nos dará juntamente com ele? Porque o texto bíblico diz que não nos dará juntamente com ele todas as coisas. Tem mais? Precisa de mais? Merecemos mais? Não merecemos nada. Mas o nosso irmão Paulo insiste, não vai nos dar. Meu Deus, o que mais Deus nos dá? Eu estava lendo este texto bíblico em várias versões. Eu li na nossa versão, eu li na NVI, eu li em versões e fiquei lendo. E a versão NVI me pareceu conveniente a ser colocada aqui. Antes que eu a coloque, o texto diz mais ou menos duas coisas de cara. A primeira é: tem o que Deus não dá? Existe algo que ainda seja mais do que isso? Claro que não. Jesus, a entrega do Pai, não tem nada além. Não estamos esperando mais que Deus faça algo além disso. Isso foge da nossa capacidade de responder ou pedir coisas além. Não há coração nesta manhã que diga: eu já tenho Jesus, mas ainda me falta alguma coisa. Não tem coração esta manhã que pode dizer assim: eu tenho Jesus, mas ainda queria algumas coisas. Não tem. Quem tem Jesus já recebeu o máximo do máximo de Deus. Não há superação para isso. Mas Paulo diz que existem coisas que são recebidas. Que coisas são estas? Bom, elas são coisas que têm dois caminhos. Preste atenção. Elas já estão sendo experienciadas por você e por mim, e ao mesmo tempo são amostras gratuitas de Deus daquilo que Ele vai fazer. Elas são efetivamente vivenciadas e completamente esperadas pelas promessas que Deus faz. Então você já está se relacionando com as coisas que vai ler. A primeira, que está em Romanos 8, 21, e eu vou estar usando essa versão NVI, como disse, que diz assim: a natureza criada será libertada da escravidão da decadência e que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus, a liberdade da decadência gerada pelo pecado. Nós já estamos usufruindo de parte desta grandiosa liberdade dada juntamente com Cristo. Nós que estamos em Cristo já estamos vivendo uma vida não mais governada pelo pecado. O pecado não é senhor do crente. O crente do poder do Espírito pode dizer não. Já temos isso. Nós já podemos experienciar a liberdade e a paz e o gozo da presença do Espírito Santo em nossas vidas. A decadência pecaminosa levou o mundo a um círculo de vício, maldade, destruição, miséria, obsessão, tudo junto numa espiral de loucura caótica. O Filho de Deus, a Filha de Deus é retirado para uma liberdade gloriosa, e aqueles que aqui têm o Espírito sabem do que eu estou falando, que é você dizer assim: caramba, eu fui tentado, e pastor, eu não conseguia, e hoje eu disse não, e o Espírito me fortaleceu e eu não pequei, pastor. Que gloriosa afirmação é esta! Ele não podia conseguir fazer isso antes, mas ele é livre hoje. Então, quando nós estamos falando dessa liberdade, eu gosto de pensar de uma liberdade gloriosa que ainda vai ser experienciada em um nível que eu e você não conseguimos tatear e imaginar aqui.
Liberdade completa do pecado. A gente se relacionando sem pecado, falando com Deus sem pecado, vivendo do mundo de Deus sem pecado, experienciando, tocando, vivendo e existindo sem pecado. Isso é algo muito grande. Todo crente que pode já usufruir a liberdade de Deus pode almejar e falar assim: tem mais, tem mais. Ele vai nos dar liberdade completa, tem mais. Aqueles que odeiam seu pecado esta manhã sabem muito bem como almejam a liberdade completa das tentações desse mundo. O verso 23 de Romanos 8 vai dizer: esperamos ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Estamos morrendo. Por vezes nos sentimos sós. E aí, novamente, temos que nos lembrar das grandes afirmações que o Espírito Santo faz acerca da presença dele, a presença de Cristo todos os dias. E aí nos lembramos que a presença de Cristo nos aponta para o Pai. Sim, eu tenho um Pai. Mas quantas vezes nós nos sentimos afastados da presença de Deus, ou mesmo dispersos e com uma sensação de solidão, e nós temos que ouvir irmãos dizendo: não, você tem Deus, você tem um Pai. Então, por vezes, isso fica muito claro, e por vezes isso fica muito distante. Por vezes você sente: Deus está aqui em todos os lugares, eu estou andando e Ele está aqui. E por vezes Deus meu, onde é que o Senhor está? Então nós não temos hoje aquilo que gostaríamos, não porque Deus não nos abandona, não, é porque nós temos essa distância pecaminosa, essas distrações e muitas vezes a nossa própria ausência de percepção da presença de Deus. Mas um dia nós vamos estar com o Pai em uma presença completa, permanente. Imagine o que seria isso. Nunca mais se sentir só, em hipótese alguma, em momento algum. Uma sensação de completude, plenitude de presença indizível. Deus nos adotou e um dia estará em nós de um modo muito especial. E o nosso corpo quebrado, moído, quebrando, envelhecendo, se tornando ineficaz nas atividades, será renovado. Saltaremos, como Isaías diz, voaremos como as águias, andaremos, correremos e não nos cansaremos. Você não tem noção do que é isso, não? Eu não tenho, não. Escuta, eu não sei como é isso. Eu nunca não me cansei. Mas um dia, este não será mais o meu corpo. Aqueles que têm doenças crônicas e sofrem aqui estão numa exultação. Aqueles que sentem os desafios de tomar remédio sempre. Aqueles que veem, aqueles que têm doenças assim. Aqueles que estão vendo o seu corpo envelhecendo e já não conseguindo responder, a memória está indo embora, não consegue mais segurar as coisas com força, depende da ajuda um do outro. Aqueles que estão aqui pensando: meu Deus, não dá nem para sonhar nesse tempo com isso, mas dá para esperar, porque isso é promessa. O Senhor nesta manhã renova as forças daquele que não tem nenhum vigor. E mais, isso tudo tem um tom de glorificação. 8:30 diz: aos que justificou quando foram chamados por Cristo das trevas para a luz, a esse também glorificou. Completa presença, presta atenção, nós vamos ter o ambiente, a presença, a comunhão, a inteligência, o corpo, a alma, o espírito, a percepção das coisas, a relação com elas, o desejo por estar. Imagine tudo isso funcionando, 172% funcionando, você olhando para tudo isso dizendo assim: é real, é real. Ontem à noite estava lendo Crônicas de Nárnia, o sobrinho do mago, para as minhas filhas, e em dado momento eu me percebi divagando enquanto lia, porque em dado momento do livro, o menino e a menina, a Polly e o Diggory, eles estão no lugar e falam assim: esse lugar que a gente está é estranho, parece que não dá para sentir medo.
Eles estavam estranhando na narrativa. É o máximo que o autor conseguiu chegar em algum ponto. Não dá para sentir medo. Parece que a gente não tem medo de nada, não sente fome, não sente falta de nada. Parece que está tudo bem. O que é isso, irmãos? Que lugar é esse? Que esperança que se renova esta manhã? Eu quero que você saiba que essas coisas também nos foram dadas em Cristo Jesus. A liberdade do pecado, a filiação completa com Deus, direito à herança de Jesus. E já sentimos os efeitos da nova criação em nós nesta manhã. Santificação é um dos termos que a gente usa para dizer que estamos vivendo a realidade nova, realidade criada por Jesus, em um estado de contagem regressiva. Quando nós estamos dizendo assim, estou buscando a santificação em Deus, o que nós estamos dizendo é, estou buscando viver o futuro já nas porções presentes possíveis. Estou buscando viver aquilo que será dentro do que pode ser, já disponível da parte de Deus. Porções daquilo que seremos, mas como diz João, mas nós não sabemos aquilo que de fato seremos totalmente. João está meio perturbado com o fato de que a gente não tem noção do que vamos ser em Jesus Cristo, é grande demais. O apóstolo Paulo viu coisas que não podia dizer, e nós esperamos por coisas que queremos ver. A terceira pergunta que eu te faço é: aqueles a quem o Filho de Deus foi entregue, como devem responder a esta tão maravilhosa graça? Como estamos ouvindo sobre a entrega, o não poupar, as promessas, a efetivação, o mundo vindouro? Como é que o crente que está aí, prestes a tomar a ceia, a tomar do pão e do cálice de Jesus Cristo, como ele responde a isso? Será que tem uma resposta? Será que ele fica parado e vai tomar a ceia? Ou ele responde a isso? Tem uma resposta, sim. Tem sim. Eu gostaria que você olhasse o verso 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. A primeira coisa que eu quero que você saiba é que aqueles que têm essa viva esperança nesta manhã não aceitam mais as acusações do pecado. O que é isso, pastor? Sim, você pecou, vem até Deus, ore e busque o Senhor. Mas eu não estou conseguindo orar, mas eu não estou conseguindo ler, mas eu estou me sentindo estranho de estar na presença do Senhor. Não há mais acusações. O pecado não deve se manter, mas não há mais acusações. Ele levou sobre si o seu pecado. Ele levou. Chegue até perto de Deus nesta manhã e diga: eis-me aqui, Senhor. Deixei de falar com o Senhor porque achei que era indigno e continuo sendo indigno, mas eu acabei de ouvir que não há mais acusações. Paulo ecoa o cântico do servo em Isaías, onde Isaías diz assim: eis que o Senhor Deus me ajuda, quem poderá me condenar? É assim que Isaías via a si mesmo. Isaías tinha visto a glória de Deus e disse: ai de mim. E o cântico do servo de Isaías, capítulo 50, Isaías fala: quem vai me condenar? Se Yahvé me perdoou. Olha a compreensão dele. Se Yahvé tocou nos meus lábios e tirou o meu pecado, quem vai me condenar? Nem mais o meu pecado pode fazê-lo. Esta manhã, responda como crente e diga: estou aqui, servo, filho, estou aqui diante do Senhor, fale comigo. Oh Deus, pequei, mas estou aqui para ser renovado por Ti. Não me preparei como devia para a ceia, não dei atenção à ceia. Não é para mim que você tem que dizer isso. Nesta manhã é para Deus. E pode estar certo, não há mais condenação para você. Nada do que você faça pode ser maior do que Deus fez. Segundo, verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação?
ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. O apóstolo Paulo está deixando claro de que existe um amor permanente, constante e atuante. Eu vou repetir, pode ser que você não tenha ouvido. Permanente, constante e atuante de Deus em cada momento da sua vida. Na dor, no sofrimento, à beira da morte, nas tribulações, na falta de comida, com a comida, na falta de emprego, com o emprego, o amor permanente de Deus está sobre você. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Agora, o verso 36, você tem que olhar na sua Bíblia. Como está escrito? Leia comigo em voz alta, por favor. Por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Salmo 43. Presta atenção. Você está lendo? Olha de novo. Por amor de ti, somos entregues. Aqueles que estão nele, estão com ele e são como ele. Estamos nele e como ele. Aquele que não poupou o seu próprio filho, também nos entrega como filhos. Aquele que não poupou Jesus, ao nos receber como filhos, nos entrega como entregou o seu filho. Sabe quando você diz com alguém assim, calma, não fica assim não, estou com você? O que você quer dizer com isso? Que se a pessoa estiver mal, você está com ela. Se ela estiver bem, você está com ela. Se ela estiver passando por alguma coisa, você vai estar lá com ela. Não, eu vou com você lá encarar isso. É o significado de estou com ele. Presta atenção, não estamos nele apenas, como salvos e herdeiros. Estamos como ele. Este texto bíblico diz que o Pai nos considera tão filhos quanto Jesus, que nos entrega por amor, como fez com o filho dele. O apóstolo Paulo está apontando isso para nós. O apóstolo Paulo está dizendo, por amor de ti, somos entregues. A mesma palavra que nós lemos no verso 32, somos entregues. E isso nos une a Cristo em tribulação, em espada, em perseguição, em ausência. Cristo não tinha nada. Cristo não tinha onde dormir. Cristo não tinha ninguém apoiando financeiramente. Cristo não tinha ninguém na religião dele dizendo, muito bom. Cristo não recebeu deste mundo, mas estava no Pai. E isso nesta manhã é de todo um profundo para nós. Nós estamos em Cristo e com Cristo. Nós estamos para ser salvos por Ele e para viver a vida dele. Nós estamos com Ele à mesa, comendo o pão dele, bebendo o cálice dele, para ser entregues ao mundo como Ele foi. E isso é grande. Nenhuma religião do mundo propõe isso para os seus seguidores. Ninguém é como Buda. Ninguém é como Maomé. Ninguém nunca repete esses grandes nomes das fés pelo mundo. Eles são torres de marfins inalcançáveis. Mas a condescendência de Deus é: você vai ser como meu filho? Você vai ser entregue como Ele. Isso é grande demais nesta manhã. E por fim, aqueles a quem o Filho de Deus foi entregue já podem dar como certa a vitória sobre todas as coisas, sejam do passado, do presente ou do futuro. Verso 37. A igreja vai ler em voz alta.
e absorver o impacto das palavras. Leia comigo. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pode seguir, por favor, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É vitória! Vitória! Ninguém será derrotado pela doença, pela miséria, pela fome. Ninguém vai ser derrotado pelo envelhecimento, pelo abandono, de tudo que há nesse mundo. Não há demônios, não há diabo, nada pode separar o crente do amor entregue e sacrificial de Deus em Cristo Jesus. Existe algo grande, maior do que nós compreendemos, mas podemos responder isso nesta manhã com fé, com alegria e com a certeza de que temos tudo nele. E de que estamos com Ele. Enquanto você estiver vendo a morte se aproximando, enquanto você estiver vendo a ação dos dominadores desse mundo, a espada matando os servos de Deus, enquanto você vê as angústias do tempo presente circundando a sua vida e as pessoas ao seu redor, o medo que elas têm de não conseguir fazer as coisas que as farão felizes e alcançarem seus sonhos, enquanto isso tudo estiver ao seu redor, você pode dizer: como Jesus, eu venci o mundo. Isso está vencido. Jesus Cristo falou isso antes de ir embora, não foi? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele falou eu venci como um fato consumado e ainda não tinha ido para a cruz. Nós ainda não morremos e não acabou a jornada, mas ela já é vitória. É uma manhã de vitória. E hoje, diante desta mesa, e eu chamo aqui, por gentileza, o Ministério de Música para se estabelecendo. Você está diante da mesa do Senhor. E eu peço a você, neste momento, preste atenção, pastor André, por favor, preste atenção. Você ouviu sobre a entrega do Pai ao Filho. Existem reservas para Deus hoje? Hoje você está aqui e existem coisas das quais você teme perder materialmente, pessoalmente, sentimentalmente. Existem coisas aqui no seu coração que podem estar sendo reservadas apenas a você. É uma pergunta importante a ser respondida: se há entregue a Jesus. Entregue totalmente a Deus. Medos e sonhos, vontades e frustrações, entregue a Deus nesta manhã e diga: bendito é o nome do Senhor, porque não poupou o seu próprio Filho. Quem não poupou o seu próprio Filho e nos deu, espera de nós que respondamos sem nenhuma reserva e restrição nesta manhã. Ore comigo neste momento. Senhor, enquanto nós estivermos, ó Deus, segurando o pão e o cálice, representando o sangue e a carne de Jesus, esmagado na cruz onde não foi poupado por ninguém, nós nesta manhã estaremos, Deus, tomando parte nisso, em Ti e contigo. Senhor, aquece o coração do meu irmão e da minha irmã, para que este momento glorioso seja completamente percebido por Ele. Em nome de Jesus. Enquanto os elementos são entregues, e você pode orar ainda, ou louvar ao Senhor juntamente com os irmãos.